É com um enorme prazer que eu estou lançando hoje o meu mais novo projeto, que é o Decode Fixe Podcast. Primeiro eu quero agradecer ao meu esposo Adriano, meus filhos Luca e Luísa, e meus amigos e familiares que me apoiaram muito nesse projeto. E como ninguém faz nada sozinho, eu quero fazer um agradecimento especial aos meus patrocinadores. A Uniconsórcios, que tinha que estar me patrocinando hoje, a Axia Contábil, Raiane Brito Estética, a Energy Gold Suplementos, Nordeste Telecom e o Clube da Beleza. Eles foram essenciais para que esse momento tivesse acontecendo agora. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, por estarem junto comigo. E para quem não sabe, o Decode Fixe é um movimento de autoconhecimento e transformação. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o Tiago Rabelo. Ai, se não fosse Muito eu. obrigada, Tiago, por aceitar o convite. E assim, como eu criei esse movimento, né, o Decode Fix, esse projeto, que é para falar sobre mentalidade, autoconhecimento, nada melhor do que você, que está nesse movimento também de falar sobre transformação. Mas antes, para eu não esquecer, eu quero te entregar logo Rapaz. o meu brindezinho. Você sabe que eu sou cheia de mimos e caprichos, né? Então, aqui, a Muito lembrança do obrigado. Decode Fix. Rapaz, o negócio aqui é arrumado mesmo, viu? Ó, chique, viu? E vou usar. Você sabe que eu sou fã de café. Eu sei disso, né? Tá Tem que ser aqui. aquele brinde que a gente sabe que o convidado vai usar, né? E eu não só pelo assunto, pelo conteúdo, mas eu fiz questão de que você viesse para esse primeiro episódio, porque foi um dos incentivadores para que esse momento tivesse acontecendo agora, sabe? Eu lembro que você falou, eu disse, estou pensando em fazer um novo podcast, tal, e você, Camila, pensando por quê? Você não já tem o projeto, você não já tem a experiência, né? Que eu já vim de um podcast. Tá faltando o quê? Então, quando você falou essa pergunta, tá faltando o quê? Foi realmente, eu fiz as coisas acontecerem e em menos de um mês tô com o projeto lançado. Então, eu acho que é muito importante, né, não só para mim, mas que outras pessoas saibam do que é o valor da mentalidade de ter uma mente preparada. Por isso você está aqui hoje. Mas eu quero que você se apresente também um pouco, fale um pouco sobre você e conte, né, um pouquinho agora nesse início o que é que as pessoas podem esperar desse episódio de hoje. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto transformador, né? Que a missão é transformar a vida de pessoas, né? É ajudar de alguma forma para que as pessoas desenvolvam essa mentalidade. Até sua logo eu fiquei bem feliz quando eu vi, né? Achei bem interessante porque é uma mistura ali de microfone do podcast, mas ao mesmo tempo do cérebro, que significa mentalidade. E assim, Mila, eu já empreendo há muito tempo. Comecei o empreendimento desde muito cedo. E o que trava muitas vezes as pessoas é a falta dessa mentalidade, essa mentalidade preparada para avançar para o próximo nível, para se desenvolver, para se destacar de alguma forma nesse mercado que é tão competitivo. E por mais que a gente hoje observe pessoas muito capacitadas, que estudam muito, e que às vezes acaba não tendo o resultado que tanto espera, e quando você vai para o significado, para a resposta de tudo isso, muitas vezes a mentalidade não foi trabalhada suficiente para se destacar. E aí o empreendedorismo para mim, ele significou muito isso. Eu precisei é, me destacar, né? Primeiro daquelas pessoas ali no qual eu fazia parte, daquele ciclo, daquele meio, mas principalmente me desenvolver mentalmente para poder alcançar meus próximos níveis. E aí o empreendedorismo ele teve esse poder, essa transformação na minha vida, porque a gente não tem salário fixo, estabilidade não existe, e a gente precisa sempre encontrar algum meio de ganhar o nosso dinheiro e sustentar a nossa família. E aí começou minha jornada pelo empreendedorismo, então eu sempre fui muito fascinado por mentalidade. Eu sempre fui influenciável pelos meus ídolos na época, né? Ayrton Senna, Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant. E aí quando você ia buscar o significado dessas pessoas, o porquê elas tinham sucesso, era nada mais, nada menos que pessoas que trabalhavam essa mentalidade. E aí eu fui muito influenciado desde muito cedo por conta disso. E aí comecei todo o meu estudo de mentalidade, entender
o que é que separa as pessoas que têm resultado das pessoas que não têm resultado. E hoje estou aí. Aí quando vai aprofundando cada vez mais nesse conteúdo, né? Quanto mais conhecimento você vai tendo, mais você quer ajudar outras pessoas. Não sei se é isso que aconteceu com você, mas o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu comecei, né, estudar o desenvolvimento pessoal através da minha formação em coach, depois eu fui fazendo outros cursos, cursos de desenvolvimento, mas o que mais me marcou foi o de perfil comportamental, que é o que eu mais trabalho hoje, por isso o Decode Fixe, porque é para decodificar mesmo, para a gente se entender melhor. E a partir do momento que eu realmente conheci o meu perfil, entendi quem eu era e o que eu queria me tornar, eu fui percebendo que a gente precisa de treino para criar habilidades que a gente ainda não tem. Então, se eu estou aqui hoje, é criando uma habilidade que eu não tinha. Eu não conseguia falar em público, né? Em público não, eu não conseguia falar, me comunicar com outras pessoas muito bem, porque eu era muito introspectiva, não era nem timidez. É o meu perfil, é um perfil mais calmo, tranquilo, que foge de holofote. Então, foi treino mesmo para poder eu me tornar quem eu fui me tornando, né? E é um processo, é uma construção. Cada momento a gente vai crescendo e evoluindo cada vez mais. Então, quando a gente vê que o desenvolvimento pessoal ele está aí para que você se transforme, cada vez mais a gente quer levar para mais pessoas isso. E quando eu vejo, Tiago, esse seu movimento, que ele não ficou preso apenas ao seu trabalho em si, né, como master de uma administradora de consórcio, você quis abrir para várias pessoas, isso chamou muita atenção. E o que é que fez você dizer, não, não quero ficar preso aqui só as pessoas do meu convívio, né, que já estavam se desenvolvendo muito bem, então você tem uma como é que se diz? Uma região, né, que você Sim. representa, que já é muito forte no Brasil inteiro, mas o que fez você dizer: "Não, tá, minha equipe é muito boa, mas eu preciso levar meu conhecimento para mais pessoas"? Na verdade, o primeiro ponto é você gostar de pessoas. Eu acho que todo o movimento que eu fiz, o trabalho que eu fiz, ele foi muito importante para esse nicho de consórcio, que é o meu negócio, um dos meus negócios principais. Mas chega um momento que você percebe que você pode ajudar mais pessoas. Então, esse movimento na educação, ele surgiu com esse propósito. Por que não ajudar 1.000 pessoas ao invés de continuar ajudando 100? E aí foi muito por conta disso. Eu entendi que através da educação, através dos livros, que acabei de escrever um livro sobre mentalidade também, foi justamente para poder Nossa, impactar tem mais livro, pessoas. viu, gente, vindo Tem, aí. tem. Vai ter o lançamento oficial, que é Ó. justamente sobre mentalidade também. Eu falo muito sobre isso porque no consórcio, nessa trajetória, eu ficava me perguntando muito, me questionando por que tinham pessoas com capacidade baixa, mas com um resultado muito alto, e tinham pessoas que tinham uma capacidade técnica extraordinária e não conseguiam performar. E eu, quanto líder, eu ficava muito incomodado e me questionando muito o porquê isso acontecia. Se fulano é mais desenvolvido que cicrano, por que cicrano tem mais resultado? E aí eu fui me aprofundando nisso e entendi que o segredo nada mais é do que as suas emoções. É basicamente assim, se Camila tem um nível técnico que pode proporcionar esse resultado aqui, mas se as emoções dela estiver nesse nível, os resultados eles vão chegar no máximo até onde as suas emoções permitem. Então, quando eu comecei a entender isso, eu parei de fazer muito treinamento técnico de produto, muito treinamento teórico e comecei a focar mais no desenvolvimento humano. Então, se é a emoção que faz com que a pessoa tenha uma alta performance, então eu vou concentrar minha energia onde de fato eu posso fazer a diferença. E aí comecei a desenvolver muito esse meu estudo, minha análise na mentalidade. Acredito que quando a gente desenvolve a mentalidade, a capacidade é muito mais fácil de você desenvolver. É disposição, é meter a cara no livro, mas sem a mentalidade você não alcança nada porque você acaba sempre desistindo antes mesmo do primeiro passo. É engraçado você falando, porque isso aconteceu muito comigo. Durante um longo processo, né, um longo período da minha vida, eu tinha muito conhecimento teórico, muito, fiz muitos cursos. Eu gastei assim, não tenho, já perdi as contas de quanto eu gastei em investimento com treinamentos e cursos. E chega um momento que eu me senti estagnada.
porque eu tinha muito conhecimento, mas não colocava em prática. E é justamente isso, a questão do medo, da insegurança, é quando você coloca, eh, algo à frente de você e à frente do seu conhecimento que você não tem coragem de colocar em prática. E a partir do momento que você decide realmente fazer, não importa, assim, às vezes a gente tem um medo, é como eu digo, ansiedade é um medo de algo que nem existe, né. Exato. Então, quando você para de pensar dessa forma, você começa a agir realmente, colocar o seu conhecimento teórico em prática, as coisas começam a acontecer com tanta leveza, que toda essa angústia, o medo, a insegurança não significou nada na sua vida, porque se você soubesse, já tinha feito isso lá atrás. Mas é muito interessante porque é um processo muito individual e a gente não tem como saber o que é que trava cada pessoa, né, que cada um pode travar em algum momento por algum motivo específico, né, alguma crença ou algo que aconteceu e barrou aquela pessoa, mas isso pode ser realmente desenvolvido, isso pode ser trabalhado através dos cursos, dos eventos, dos treinamentos de desenvolvimento pessoal. E é interessante a gente abordar esse tema aqui, porque eu sou exemplo de uma pessoa que mudou totalmente a mentalidade, de que mudou realmente a forma de pensar, a forma de agir, o ecossistema também, isso influencia nos nossos resultados. Totalmente. E eu acho que é válido dar cada ponto, cada detalhe do que pode acontecer. Eu queria que você citasse, Tiago, também alguns pontos específicos, né? Porque a gente começa a falar de mentalidade, mas talvez, o início seja algo muito simples. E as pessoas estão esperando algo: "Ah, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, a partir do momento que eu sei que eu tenho que mudar minha mentalidade?". Qual foi a virada de chave? Algo que você fez: "Pronto, eu simplesmente comecei a beber mais água", por exemplo. O que você acha que foi uma virada de chave para começar a mudar a sua mentalidade para se tornar quem você se tornou? Bom, excelente pergunta, Mila. O ponto-chave foi que eu comecei a analisar muito a época em que eu era criança. Eu era uma pessoa que tinha uma visão clara do que eu queria. Eu era destemido, não tinha medo de errar. Eu caía e me levantava. Eu errava mais do que qualquer pessoa que estivesse em minha volta, mas continuava me levantando e tentando e crescendo cada vez mais forte. Só que teve um certo tempo da minha vida em que eu comecei a viver completamente diferente do meu eu quando criança, que era muito mais corajoso. Comecei a abrir mão de muitos planos, comecei a patinar, me endividei pra caramba, tive muitas dificuldades no casamento por conta do financeiro. E aí foi quando minha filha Maria Laura, ela nasceu. E aí quando ela nasceu literalmente na pior fase financeira da minha vida. Era justamente naquele momento em que tudo dava errado. Só que quando eu peguei a minha filha nos braços, ela sem dizer uma única palavra, era como ela estivesse me perguntando: pai, quem o senhor deixou de ser depois que cresceu? Aquilo ali para mim serviu como um soco bem forte no estômago. E eu falei: caramba, quem eu deixei de ser depois que cresci? Porque quando criança, eu sabia o que eu queria, eu executava, eu fracassava, eu me reinventava, ou seja, minha mente era muito mais antifrágil e sempre acabava me renovando. Foi aí que, inclusive, foi o ponto-chave para eu desenvolver um método, que eu comecei a investigar as pessoas que têm uma mentalidade forte das pessoas que não têm uma mentalidade forte e acaba refletindo diretamente nos resultados. Que é basicamente assim, Mila, porque as pessoas não têm resultado? Primeiro, não têm uma visão clara de futuro. Elas não sabem nem aonde querem chegar, vivem a vida toda no automático. Segundo, que é por isso que eu provoquei muito a você começar o projeto do Decodifix, porque o segundo ponto é a execução, é a ação. Quantas pessoas desistem no primeiro ou nesse segundo passo? De nem sequer se dar o luxo de começar algo. Ah, não estou pronto. Você nunca vai estar pronto. Você tem que dar o primeiro passo e tem que começar a sua caminhada, o seu movimento para ir subindo o seu nível no decorrer do tempo. Isso faz parte. E entender que o terceiro pilar é o fracasso. As pessoas de sucesso não são as que menos fracassaram, pelo contrário, são as que mais fracassaram. Uhum. Só que a diferença é que elas não paravam aqui. Elas sempre que fracassavam, elas desenvolviam uma mente de antifragilidade. Eram pessoas que não apanhavam e voltavam para o mesmo nível. Pelo contrário, elas apanhavam e voltavam cada vez mais fortes.
E ao decorrer desse ciclo, elas desenvolviam cada vez mais uma mentalidade, uma visão clara de futuro. Então, as pessoas que não têm sucesso, elas não conseguem entender que isso aqui é cíclico, ela não para, é uma roda que não para nunca. Então, pessoas não têm visão clara, não sabem aonde quer chegar. Outras pessoas não vão para ação, totalmente à base de inação ou desistência. Pessoas que, quando fracassam, desistem no primeiro fracasso e aí acabam desenvolvendo uma mentalidade frágil, uma mentalidade que com medo de julgamento, uma mentalidade que não se coloca para jogo. Então, quando eu falei para você que, claro, isso primeiro aconteceu na sua mente, no seu coração, eu preciso desenvolver um projeto. Eu fui apenas um instrumento, como também você já foi instrumento em muitos projetos meus. Existem outras pessoas que nos incentivam também. Eu acho que o ser humano tem um papel fundamental. Escolher bem as relações que a gente tem fazem muita Como eu diferença. falei, né, o nosso ecossistema ele influencia muito nos nossos resultados e as pessoas com quem a gente tem que estar de olho se aquela pessoa está nos impulsionando ou está nos paralisando, né? Então isso faz muita diferença. E quando você fala de passo a passo, existe um passo a passo para as pessoas que estão perdidas, que é justamente escolher bem os ambientes, né? Quando a gente vem para as camadas neurológicas, tudo começa pelo ambiente. O ambiente é a base. E aí as pessoas muitas vezes querem desenvolver um comportamento ali de disciplina e andam em ambientes que não se desenvolve disciplina. Como é que você vai desenvolver disciplina se os ambientes que você escolhe não são propícios para isso? Então, o primeiro ponto é você escolher o ambiente correto. Esse ambiente, uma Perfeito. vez que foi muito bem escolhido, ele vai desenvolver em você comportamentos. E aí, dentro desses comportamentos que você vai desenvolvendo com base no ambiente que você escolheu frequentar, aí você vai desenvolvendo novas capacidades. Opa, então eu achava que eu só podia aqui. Agora eu mudei meu ambiente, mudei meus comportamentos, agora eu já começo a entender que eu posso muito mais. E aí isso automaticamente muda as suas crenças e valores, que é a percepção do que você acha que você pode, do que você acha que você não pode. Então veja como o passo a passo ele é muito simples. Só que as pessoas não se permitem mudar de ambientes, as pessoas não se permitem mudar comportamentos, desenvolver novas capacidades, se relacionar com pessoas diferentes. Ficam sempre ali dentro do mesmo nicho, esperando resultados diferentes. Não vai ter resultado diferente. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa mudar de ambiente. O ambiente que você está, ele já diz basicamente aonde você quer chegar. Ah, mas eu sou um cara muito fora da curva, eu sou um cara extraordinário e vou vencer a si mesmo. O ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. Esse é o ponto. Eu gosto muito de falar também, Tiago, algo que foi muito importante, inclusive, para que o Decodefix seja criado, que tanto elogio como crítica, eles são ilusórios. Então, se a gente ficar baseando aí, se as pessoas não gostarem, se tiver elogio demais, isso tudo pode atrapalhar o processo. Então, você primeiro precisa ter um plano, um desejo que venha do seu coração. Isso não pode ser criado por outra pessoa, tem que ser criado por você, realmente. E se jogar, né, sem medo de crítica e também não se basear nos elogios. Ah, se ninguém estiver gostando, eu não vou fazer, né? Mesmo que não tenha crítica, mas também não tive elogio. Eu gosto de deixar, de soltar, lógico, assim, para o universo, mas deixar muito claro, se você impactar a vida de uma pessoa, isso já está valendo a pena. Eu vi uma frase essa semana falando sobre sucesso, que muita gente confunde. Vamos botar exemplo em um artista, né? De um cantor famoso. Acredita que só tem sucesso aquele cantor que viraliza. Né? Mas tem muitos cantores que são muito bons no que fazem, que estão pagando as contas dele, que têm filhos, que têm uma vida estabilizada, mas não teve um hit que virou sucesso, não viralizou. Porém, eles têm sucesso na carreira deles, eles estão conseguindo viver do propósito deles. Então, isso é sucesso. Então, as pessoas têm que parar de perder o medo de dizer, eu não vou fazer porque só vai ter uma pessoa me assistindo. Não vou abrir uma live porque só tem 2 pessoas. Tem 2 pessoas, é sucesso. Então você tem que ver se tem uma pessoa te assistindo, se tem uma pessoa que
curtindo esse podcast nesse exato momento, para mim já foi um sucesso. Sim. Então, a gente tem que basear nos nossos resultados a partir daquilo que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Se chegar a milhares de pessoas, melhor ainda, mas mudou a vida de uma pessoa, já é sucesso. Então, tirar da mente que só é sucesso se realmente viralizar, ou se crescer demais, ou se virar milionário. Calma, sucesso é ilusório. Vamos ver o que é sucesso para você na sua realidade. Então, Tiago pode querer ser bilionário, Camila não, só quer ter uma vida tranquila com a família dela. É o sucesso da mesma forma. Como você tem essa visão de sucesso para você? Não, bom, você foi bem precisa com as palavras. Assim, sucesso é relativo. Sucesso é quando você tem uma percepção e você consegue atingir essa percepção, essa, como é que eu posso dizer? Esse objetivo que você tinha na vida, né? Hoje eu conheço pessoas que a meta de vida é constituir uma família unida, uma família saudável que se ama. Isso é uma pessoa de sucesso. Eu conheço pessoas que buscavam uma vida de abundância financeira. Para ela, aquilo ali é sucesso. Só que conheço pessoas que são multimilionárias e que são completamente infelizes. Não conseguem ter um casamento sólido, não conseguem ter uma conexão com os filhos, não conseguem ter tempo de qualidade, é ganhando dinheiro, é engordando, é abrindo mão de saúde, não dormem direito. Para dormir tem que tomar remédio, para acordar tem que tomar remédio também. Isso é sucesso? Então esse é o ponto principal. É assim, o que é sucesso para você? Eu acho que a gente tem que ter autenticidade para entender o que é que a gente busca na vida. Tanto é que no ciclo da mentalidade vencedora, o primeiro tópico dentro do método é desenvolver uma visão clara de futuro. Aonde é que Camila se vê nos próximos 5 anos? Aonde é que Camila se vê nos próximos 10 anos? Claro que tudo pode mudar com o tempo, pode mudar com o tempo. Podem acontecer adversidades e você precise readequar sua rota. Uhum. Mas essa visão clara de futuro, ela tem que partir de você. As pessoas do mundo afora, elas não podem chegar para você, apontar o dedo e dizer, ah, Camila, você tem que ser isso. Ah, Camila, você tem que desempenhar tal função. Você tem que trabalhar com tal coisa. Não, as pessoas não sabem o que é que brilha nos seus olhos. As pessoas não sabem o que é que arde no seu coração. Então, é você quem tem que ter clareza disso e sempre dar o primeiro passo. Quando você falou do Decode Fixe, eu vi que você tinha uma visão clara de futuro. Eu vi que você faltava o próximo passo, que é simplesmente a mentalidade de teste. Vai lá, dá a cara a tapa, dá o próximo passo, ação, execução. E se errar, e se fracassar, Thiago, você se levanta mais forte e faz cada vez melhor. E você percebe que esse próximo passo, por mais que teoricamente seja simples, por que muitas pessoas travam? Por que muitas pessoas não avançam? Muitas vezes por medo de julgamento, né? As pessoas Ficar não têm aguardando a medo. aprovação, né? Fica naquela sensação, de repente, de: "Ai, o que é que vão achar? O que é que vão pensar?". Fica esperando realmente ter alguém e muitas vezes não é nem só aprovação, Tiago, eu vejo que tem gente que está, esperando muito do outro, que isso acontece muito, né. Vamos dar exemplo, assim, um casal, aí a pessoa Adriano é um cara que me incentiva muito, mas se fosse o contrário, ou se ele não tivesse me apoiando, talvez isso pudesse influenciar de não começar E a o Adriana é um maravilhoso, vou deixar claro aqui, viu? Cara espetacular. isso acontece com muita gente também, mas como, por exemplo, eu quero me desenvolver e meu parceiro não está se desenvolvendo, ele está parado. O que é que você, pode dar de sugestão para uma pessoa que está nesse momento agora? Eu tenho minha visão, mas eu quero saber a sua. Exemplo, vamos Camila está aqui com um projeto, está lançando o projeto, mas o marido dela não está apoiando. Vamos lá. É sempre bom deixar claro que eu conheço muita gente que desenvolve ideias, porque primeiro começa aqui, em nossa mente, mas não consegue ter o poder ou a coragem de vender essa ideia para a família. Porque vamos lá, vamos raciocinar aqui, Camila. Você tem um sonho, você tem um objetivo. Só que para isso dar certo, você tem que abrir mão de muitas coisas. Muitas vezes tem que abrir mão de levar o seu filho na escola porque você precisa chegar mais cedo no trabalho. Muitas vezes você precisa abrir mão de um jantar com o seu marido porque você tem uma reunião importante. Então, quando você abre mão de tudo isso, mas a sua família não sabe o porquê você está fazendo, aí começa a dar muito choque, muito conflito, porque, mas Camila só pensa em trabalho.
Então, o que é que falta em muita família? O alinhamento de expectativa. É chegar e Perfeito. falar assim, ó, o meu objetivo para os próximos 5 anos, os meus objetivos para os próximos 10 anos é chegar aqui. Mas chegando aqui, o que é que isso traz para nossa família? Traz isso, 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 isso. Você tá junto comigo nessa? Então, acho que assim, tem claro, o marido ou a esposa que não apoia, mas também tem muita mulher e muito homem que tem a ideia, tem a visão, mas não compartilha e não vende essa ideia para a família. Eu tenho uma Barra filha. justamente no momento de falar, né, nem chegou a falar e tá dizendo: "Eu acho que ele não vai querer, ele não vai aceitar". Eu conheço, já fica nesse meio que ilusório de que conhece a pessoa, não vou nem tentar, não vou nem falar, não vou nem começar. Só que a Sim, mudança ela começa de você. Acho que muitas vezes a gente quer mudar o outro. Não, eu vou mudar primeiro o meu parceiro, vou mudar a mentalidade dele, de quando ele tiver com a mente mais aberta, só que a gente não muda ninguém. A gente muda nós mesmos. Então, tem que partir de você. O conhecimento tem que partir de você, a mudança tem que partir de você, a atitude tem que começar de você. E são pequenas atitudes que você vai começar a mostrar o seu resultado, e aí você vai mostrar à sua família que vale a pena apoiar o seu projeto. e pra você ter ideia, por exemplo, hoje eu sou casado, com Catiele, minha esposa, tenho uma filha de 8 anos e tenho o meu filho que está para nascer já no próximo mês, agora em abril. E quando eu falo de alinhamento de expectativa, não é só alinhamento com a esposa, no meu caso. Eu preciso alinhar a expectativa com a minha filha de 8 anos. Claro que eu não posso exigir da minha filha a mesma maturidade da minha esposa, mas a minha filha de 8 anos tem muitas coisas que eu preciso alinhar com ela também, porque ela é uma criança, ela quer atenção, ela quer carinho, ela quer passeio, ela quer tempo de qualidade com o pai, com a mãe, com a família. Então não é que você tem que abrir mão de tempo de qualidade com a filha, mas quando você está dentro de um projeto, a intensidade distorce o tempo. Grave essa, a intensidade distorce o tempo. Então a gente precisa colocar muita intensidade no projeto para que ele aconteça como deve acontecer. E isso requer alguns sacrifícios. E aí você também tem 2 filhos, né? O Luca e a Luísa. Lulu. E se você não alinha com eles dois, eles vão ser crianças frustradas porque não tem a presença da mãe, porque não tem a presença do pai. Então, eu acho que não é importante apenas o alinhamento com o cônjuge, é importante o alinhamento com os filhos também. E aí as pessoas que não apoiam o marido ou a esposa, eu acho que já está dentro de um outro contexto. Mas eu acho que, assim, na grande maioria, nem sequer para conversar, colocar no papel e visualizar aonde é que nossa família vai estar no próximo ano. Nós estamos em março de 2025, é isso? Isso. Tem pessoas que não sabem onde vão estar em dezembro de 2025. Não pararam Quem para dirá colocar daqui a no 5 papel. anos. Isso é assombroso. Como é que você está vivendo 100% no automático? Você não sabe o que é que brilha os seus olhos, o que arde no seu coração. Você não senta para conversar com o marido, com a esposa, coloca no papel quais são as nossas metas desse ano. A gente vai fazer viagem, a gente não vai? A gente vai abrir mão de viajar para construir uma casa, para trocar o carro. As pessoas não se comunicam mais entre elas. E aí acabam gerando casamentos frustrados em que algum ponto vai ter um conflito e um confronto muito grande para se resolver. Simplesmente por uma palavrinha chamada comunicação. E é Faz parte exatamente de mentalidade aí isso é também. exatamente isso que faz a pessoa travar muitas vezes no seu desenvolvimento profissional. E tá buscando conhecimento, tá buscando ter, pessoas novas, ambientes novos, mas não muda simplesmente dentro de casa, que eu acho que precisa ser o primeiro passo, né, você primeiro precisa estar alinhado dentro de casa para depois você ter uma mentalidade de crescimento profissional. Primeiro tem que ser o pessoal, primeiro sua família, seu lar, sua casa, você. Primeiro você, sua família, seu lar, para depois vir para o lado profissional. Então, ninguém cresce profissionalmente se isso não estiver bem alinhado e bem ajustado. Acho que a identidade ela precisa estar muito bem fortalecida. E agora sim, o marido e a esposa que, uma vez que foi conversado e foi alinhado, a pessoa deixou claro qual o sonho, qual o projeto de vida, a pessoa com toda sinceridade. E eu acho isso honroso, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém é obrigado a viver o sonho que não se vê vivendo. E quando a pessoa fala, não, eu não estou pronta para viver isso com você, isso eu acho honroso, seja do marido, seja da esposa. Porque você está deixando a pessoa livre para viver o que de fato deixa a pessoa feliz.
sabe? Você não fica preso a algo que tá, e aí? Eu tenho uma visão clara de futuro. Tiago, você falou que era simples, que era ter coragem e conversar com o meu cônjuge. Conversei. E ele disse que não tá comigo nessa. Aí, meu amigo, você vai ter que botar na balança e entender o que é prioridade. Se é manter o seu casamento, mas muitas vezes tendo conflito com a sua identidade, porque de fato você é tal coisa e não está tendo a oportunidade de viver, de ser quem é, ou abrir mão daquele casamento para poder viver o que tem que viver, entendeu? Então isso é muito complicado. Eu acho que isso é muito particular, não é buscar respostas através de Camila, não é buscar respostas através de Tiago, mas é assim, é ter clareza em como funciona esse processo. Primeiro ponto é assim, acontece na nossa mente. Segundo ponto, comunicação. Eu preciso conversar, eu preciso alinhar a expectativa. E o terceiro ponto é ambos tomarem a decisão se vão continuar ou se vão segurar um pouco mais. Exatamente. E são pequenas ações, né? Você tem que começar também a colocar em prática e, primeiro de tudo, acreditar. Porque eu acho que quando você não acredita nos seus sonhos, não acredita nos seus projetos, não tá nem você confiando em você mesmo, não vai ter como vender isso para o seu parceiro. E o que torna o outro inseguro é a sua insegurança. Então, a partir do momento que você sabe exatamente onde você está e onde você quer chegar, é praticamente impossível o outro não enxergar isso em você, a não ser que seja um relacionamento que não vale mais a pena. Que aí a gente não está falando dessa situação, a gente está falando de pessoas adultas que estão junto, convivendo, e que simplesmente só precisa comprar o projeto do outro, aceitar o projeto do outro. E isso vai acontecer de forma tão natural, tão leve, a partir do momento que você realmente tiver com isso internalizado dentro de você. Tem até um exemplo sobre isso, que foi no filme que lançaram no filme não, na série que lançaram de Ayrton Senna. Não sei se você chegou a assistir. Tem Não uma, lembro. tem uma parte ali do filme, claro que muita coisa é cinema, né? É para gerar engajamento, enfim. Mas o Ayrton teve um relacionamento com a Xuxa. Sim. E ambos chegaram à conclusão que aquele relacionamento ele não podia avançar. Por quê? Porque Ayrton Senna nasceu, ele era piloto. Então a identidade dele era de um piloto de Fórmula 1. Imagine Ayrton Senna sem ser Ayrton Senna. Como também imagine Xuxa sem ser a Xuxa, apresentadora, na época estava na alta, fazendo shows, cantando e tudo mais. Então ambos naquele momento, eles resolveram preservar suas identidades. Isso é Os seus honroso. Os projetos, seus né? Seus projetos, os seus sonhos. sonhos. Então, assim, eu acho que isso faz parte. Agora, o que não pode é deixar de existir uma comunicação. É conversar, é alinhar. O que não pode é você simplesmente ter uma ideia, vou colocar em prática, vou vender casa, vou vender carro, vou tirar meus filhos de uma escola particular, vou colocar em uma escola pública, simplesmente porque veio algo na sua cabeça e você acha que tem que fazer e não senta com sua família para se comunicar e estabelecer ali alguns parâmetros, algumas regras, entendeu? Isso é o que fica Perfeito. complicado. Tiago, vamos falar um pouquinho agora dos seus resultados. Vamos lá, eu gosto de falar de resultado. Você é uma pessoa que se destaca muito, com resultados muito além da média, né, na administradora que você trabalha. E como você consegue manter isso sob seu controle? Não, vamos ao velho jogo, não subir para a cabeça e dizer: "Ah, já sou o melhor, não preciso mais, melhorar, não preciso evoluir mais, eu já estou bom, já estou aqui, pronto". Como você consegue manter uma mente, né, a gente está falando de mentalidade, Bora. a mente equilibrada no sentido de dizer: "Espera ainda, o jogo não acabou. Tem ainda o que aprender, tenho ainda o que evoluir, tenho ainda o que crescer, tenho ainda o que passar para outras pessoas", como você consegue, manter esse jogo de cintura aí nesse quesito? Camila, o primeiro ponto, eu volto para o método. Visão clara de futuro. Porque já escutei isso de várias pessoas. Tiago, acho que já dava para você dar uma desacelerada, já conquistou muita coisa na vida, já dá para você desacelerar um pouco no trabalho e curtir um pouco dessas conquistas que você já teve ao longo da sua carreira. Só que quando eu paro para analisar os meus planos, aonde eu consigo enxergar que eu posso chegar, e quando eu falo que eu posso chegar, eu estou falando de Tiago junto com a família, assim, eu estou muito distante ainda. Então, essa visão clara de futuro, ela não me permite parar, ela não me permite desacelerar. Às vezes eu brinco com minha esposa quando a gente está em casa, falo, poxa, amor, e a gente poderia agora já colocar um pouquinho
as pernas ali cruzadas, relaxar um pouco. Aí ela fala assim, amor, mas você quer viver isso? Eu disse, rapaz, pior que não. Eu quero correr, eu quero trabalhar, eu quero me sentir produtivo. E não é o dinheiro. A prosperidade não é dinheiro. A prosperidade é justamente a mentalidade. Sabe? É você entender que você está sendo útil, que você está fazendo algo grandioso e valioso para o mundo, para o universo. É como você falou, aqui a gente está gravando 1 hora de podcast, massa. Saiu uma pessoa transformado aqui, cara, já pagou essa hora de entrevista. Já pagou esse bate-papo nosso aqui. E é muito. Tipo assim, eu não jogo esse jogo do dinheiro. Tiago, você não quer ganhar dinheiro. Não sou hipócrita a esse ponto. Eu quero ser muito bem pago. Eu quero oferecer uma vida boa para minha família. Mas eu gosto de jogar o jogo do propósito. Eu gosto de jogar o jogo do que arde no meu coração, do que brilha os meus olhos. E é isso que muita gente não entende. Quando a gente fala propósito, e eu acho que tá também, muita gente usa de forma completamente irresponsável, concordo, penso dessa forma. Mas quando a gente fala propósito, não é que a gente está abrindo mão de ser bem pago, de valorizar o nosso tempo, de valorizar a nossa hora, sabe? De colocar muito dinheiro no bolso em projetos, até porque o dinheiro é consequência de algo que a gente faz. Mas quando eu falo propósito, é assim, é gerar transformação. E tem uma frase que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz, que a gente só pode levar o nosso aluno até onde a gente foi comigo mesmo, né? Até onde a gente foi consigo mesmo. Então, poxa, para eu ajudar Camila a evoluir, eu preciso continuar evoluindo. Eu não tenho como fazer você chegar a um determinado nível se eu ainda não me permitir chegar nesse nível. É até uma das coisas que eu falei no lançamento do Ascensão, já a gente fala sobre isso um pouquinho também, mas é assim, eu só posso levar você até onde eu já fui comigo mesmo. Então não espere que você vai para o Ascensão e vou ensinar você a fazer R$ 1 bilhão se eu ainda não fiz R$ 1 bilhão. Um dia eu vou fazer. Um dia eu vou Com fazer, anota isso aí. certeza. Mas eu ainda não fiz. Então seria hipocrisia da minha parte dizer conquiste o seu primeiro bilhão em um curso de um dia. Isso não existe. As pessoas estão mal acostumadas e isso é uma mentalidade ali fixa, uma mentalidade frágil de acreditar que existe fórmula mágica, que você vai aprender uma coisinha e pronto, agora destravou a vida. Não é isso. Quando eu convido uma pessoa para uma imersão de um dia, eu estou falando que eu vou dar um empurrão, que eu vou dar um direcionamento, que eu vou colocar ela, sabe, tirar daquela zona ali fixa, que está vivendo no automático, que está nunca dá o primeiro passo, medo de julgamento, não sabe controlar as emoções, eu vou colocar ela na direção certa. E aí cabe a ela continuar se desenvolvendo, comprando outros cursos, lendo livros, pagando um bom psicólogo, uma boa psicóloga, é extremamente importante. E é isso que as pessoas muitas vezes acabam não entendendo, sabe? Em busca sempre de uma fórmula mágica, de uma receitazinha que pronto, agora eu aprendi, pronto, vou ser milionário. Não é sobre isso. Tá, eu vou puxar um negócio agora de você que talvez, vamos supor que agora tem uma pessoa assistindo o nosso podcast e essa pessoa está endividada, não tem dinheiro para psicólogo, não tem como ir para o Ascensão, por exemplo, agora, eh, não está perdido, sabe aquele momento que você estava endividado e descobriu que ia ser pai, teve uma virada de chave. Vamos supor que tem uma pessoa assistindo que está exatamente nesse momento. Estou perdido, não sei qual o meu primeiro passo. O que é que você diria para essa pessoa agora? Primeiro ponto, faz uma reunião com você mesmo, consigo mesmo. Eu adotei essa prática para a vida e eu levo até hoje. Primeiro ponto é visualizar, é saber aonde você quer de fato chegar. Isso parece clichê, mas não é. Não tem como você sair de um ponto A para um ponto B se você não sabe para onde é que você está indo. Então não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com recursos, com patrocínios ou com apadrinhamentos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você saber aonde você quer chegar. Porque quando você sabe aonde você quer chegar, você começa a moldar e mudar os ambientes, você começa a se conectar com pessoas. E quando eu falo de se conectar com pessoas, é pessoas que podem te ajudar a chegar nesse próximo nível. Porque assim, as pessoas são presas em pessoas, em correntes imaginárias, que acham que, por exemplo, nossa relação, ela nos trouxe até um certo ponto. Mas possa ser que em algum momento, Camila, você tenha que se desgarrar de Tiago e buscar outros horizontes, outras conexões que vão levar você para o nível que você quer chegar, que comigo talvez você não chegue. E tá tudo bem.
Só que pessoas vivem presas a passado, pessoas vivem presas a pessoas. Ah, mas é meu amigo. Corte os laços. Eu tenho uma série que é fantástica, né? Que é o Suits, que o Harvey fala isso pro Mike, pô, corte os laços. Aquilo ali, pra mim, foi muito impactante, porque eu falei, caramba, a gente que, quando vem de baixo, a gente faz muitas relações e muitas relações que, massa, sempre que eu te ver, eu vou te cumprimentar, eu vou ser respeitoso com você. O que eu puder fazer para ajudar, posso fazer para ajudar. Mas, assim, eu não tenho mais como sentar nessas mesmas mesas, sabe? E sentar em outras mesas não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com mentalidade, tem a ver com dar o próximo passo. É assim, Camila, ó. Vamos imaginar alguém que te conhece e queria ter acesso a mim. Ela tá a 2 apertos de mão. Mas será que a pessoa chegou para você para falar, eu quero que você me apresente, Tiago? Quanto custa fazer isso? Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com atitude. Atitude. Tem a ver com Perfeito. você dar o primeiro passo, falar, Camila, eu preciso que você me conecte com o Tiago. Vamos marcar um café, vamos marcar um almoço, preciso conversar com ele. Eu tenho uma ideia para apresentar, eu tenho um projeto que eu queria muito discutir com ele. Você, já que você conhece, você tem como me apresentar? Então, assim, as pessoas não têm nem coragem de fazer isso. Como vão mudar a sua realidade se nem dão o primeiro passo? Não tem como, a conta não Perfeito. fecha. Vou resumir tudo que Tiago falou em 2 palavras. Coragem, primeiro para abrir mão do que não te serve mais, e a segunda, atitude. Não tem como você chegar no próximo nível sem abrir mão de algumas coisas. Seja lá, eh pessoas ou até mesmo, momento que você vive na vida. Tem gente que está endividado, mas não quer trocar de carro, por exemplo, para um carro mais inferior. Está morando em um lugar X, mas não quer morar em um lugar inferior. Então é abrir mão de coisas e pessoas. Tem que ter a coragem e atitude para dar o próximo passo. Onde é que eu quero chegar? Se você não sabe, aí infelizmente vai continuar endividado. Você precisa saber onde você quer chegar e ter atitude. Ah, não, é Tiago que vai me levar para o próximo nível, eu tenho que estar colado nele. Ah, não, é Adriano que vai me levar para o próximo nível, eu tenho que estar lá colado nele. Tem que saber onde você quer chegar e estar junto de pessoas que já chegaram lá. Eu sempre digo, é cole com quem já fez. Com Código que já fez. certeza você vai chegar no próximo nível. E que tenha valores e princípios parecidos com o seu. Perfeito. Né? Eu sempre falo muito sobre princípios e valores também, porque tem a ver com a mentalidade, Senão são as não rola. crenças, né? Não É, adianta você, fulaninho tá ali no local que eu quero chegar, mas se não tem os princípios e valores, não foi da forma que você também quer chegar, então também não adianta. é, Você tem que estar perto de pessoas que tenham os mesmos valores que o seu para fazer você chegar realmente onde você quer é. chegar. E eu sempre falo sobre isso porque hoje em dia tá muito na alta, né? Você discutir. Temos tempo, né? 43 minutos já. 15 Tá muito minutos, na com certeza. alta essa de crença de abundância e crença de escassez, né? E não tem a ver com se limitar, isso não tem a ver com escassez, isso tem a ver com você saber quem você é. Porque o próximo nível neurológico ali depois de crenças e valores é justamente a identidade. Então a crença e os seus valores, elas determinam quem você é. Então essas crenças e valores não adianta, por exemplo, Camila, você se associar a alguém que não tem um princípio e valor parecido com o seu e que você não vai ter coragem de fazer o que ela fez. Porque muitas vezes ela precisou se sujeitar à corrupção, muitas vezes ela precisou passar a perna em alguém. E aí, se você não tem coragem de fazer a mesma coisa, se não faz parte de quem você é em essência, não adianta você se conectar com essa pessoa. Ah, mas ela mora na casa que eu quero morar, ela anda no carro que eu quero andar. Tá, mas se os valores e os princípios não forem parecidos com o seu, esqueça. Não tem um caminho apenas para se chegar nesse objetivo. Existem Perfeito. vários diferentes caminhos. Agora você tem que procurar o seu. Você tem que procurar o seu. Em falar de procurar caminhos, eu falei da pessoa endividada, mas vamos falar agora da pessoa que tem como investir, porque ela deve fazer o ascensão. Quem tem como. Ah, se não fizer ascensão, tá morrendo no segundo passo, que é a Posso decisão. colocar o QR Code aqui, né, na tela para Pode aparecer? colocar. Vou botar. Quero ver se a galera vai assistir e não vai se inscrever no seu curso. Se Pode, vendo pode, agora, viu? pode. Na verdade, assim, o Ascensão, ele surgiu com esse propósito, né? Eu falei do momento ali de virada de chave, que eu tava simplesmente perdido na vida, e eu comecei
a ser questionado ali, né? Sempre que eu pegava minha filha nos braços, tipo, pai, quem o senhor deixou de ser depois que cresceu? E aquilo ali, sem minha filha dar uma única palavra, eu percebi que eu estava perdido, eu percebi que eu não estava mais conectado com quem eu sou em essência. E aí começou a minha busca por me conectar com o meu verdadeiro eu. Aí eu comecei a mexer mudar os meus ambientes. E quando eu mudei esses ambientes, aí comecei a me desenvolver novos comportamentos. Que quando eu comecei a mudar meus comportamentos, geraram novas capacidades. Quando eu mudei minhas capacidades, quando eu elevei minhas capacidades, eu mudei diretamente nas minhas crenças, reforcei os meus valores. E aí, depois disso, eu pude verdadeiramente me conectar com quem eu sou em essência. Depois disso, Camila, ninguém me segura. Só Deus. Mas ele não quer, porque ele sabe do que eu tenho no meu coração. Então, quando eu aprendi esse passo a passo, foi aí que eu decidi fazer o Ascensão. Para pessoas como você, que precisa se reconectar com seu verdadeiro eu, sabe? Trabalhar a sua inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes a pessoa que está ali assistindo e ouvindo pode estar pensando, então esse cara é o guru, é o perfeito, não tem emoções. Não, pelo contrário. Eu tenho emoções. Eu também sofro com alguma coisa, tenho problemas. A diferença entre quem tem e quem não tem é identificar rápido e poder corrigir a tempo. Porque pessoa sofre ali muitas vezes de algum padrão, mas não consegue identificar. Por que minha vida está travada? Por que minha vida está paralisada? Porque eu tenho tanta capacidade, mas muitas vezes eu não tenho o resultado que eu queria. Não é que eu não tenho esses problemas, mas eu consigo identificar rápido e eu consigo, aqui é identidade, preciso reforçar. É capacidade, preciso desenvolver uma habilidade que eu ainda não tenho, mas talvez possa ser merecimento. E quantas vezes eu travei, você já travou, e você que está em casa também já travou porque não se acha merecedor. Então, a ascensão, ele começou com essa base. Porque quando eu descobri que a emoção, quem determina os seus resultados, eu disse, não, a emoção, inteligência emocional tem que fazer parte de todos os meus treinamentos. E aí eu trouxe agregado a isso toda a minha experiência no mercado de consórcio, de vendas e de alta performance, coloquei dentro do Ascensão e aí nós trabalharemos esses 3 pilares, inteligência emocional, vendas e alta performance. Ou seja, o tripé perfeito para qualquer pessoa performar. Então, isso aqui é garantia, tá? E você que comprou a Ascensão, chegar ao final do curso, achar que não teve o resultado que esperava, quando eu falo que eu jogo o jogo do propósito, é sobre isso. Você não vai perder um centavo, eu vou devolver cada centavo do valor do investimento, porque o meu compromisso é fazer você estar na direção correta. Agora é 50-50. É 50% meu e 50% seu de sair do Ascensão colocando em prática. Por isso que ao final do evento, eu sempre coloco um plano de ação, para que a pessoa saiba pelo menos ali o que vai fazer nos próximos 7, nos próximos 30 e nos próximos 90 dias. E aí a gente vai monitorando e acompanhando cada aluno para, de fato, colocar no mundo ali um ser mais preparado, um ser mais bem desenvolvido emocionalmente. E aí depois é continuar nesse processo, porque assim, até hoje eu continuo investindo na minha inteligência Ia emocional. falar exatamente isso, Tiago. Eu comecei, o meu primeiro curso de inteligência emocional mesmo foi em 2018. E desde lá eu nunca parei. Todos os anos eu faço um curso diferente. Fui a primeira pessoa a dizer, eu quero participar como aluna. Por mais que você diz, não, Camila, quer me ajudar? Eu fiz, não, eu quero ir como aluna, porque eu faço questão de estar lá como aluna. Eu acho que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente vai chegar no próximo nível. Porque eu não parei aqui, eu não parei no Decode Fix, eu tenho algo muito maior para alcançar. Então, para eu chegar lá, eu preciso ter um conhecimento que eu ainda não tenho. Então, o que limita essa pessoa, o que limita as pessoas que estão endividadas, o que limita as pessoas que não chegaram ainda onde querem chegar, é o conhecimento que ela ainda não tem. Eu tenho plena convicção de que é conhecimento. Você precisa só sentar em uma cadeira como aluno, fazer um curso e desenvolver seu lado pessoal. Não é cognitivo, não é curso de vendas, não é curso da área que a pessoa trabalha. Seja qual área que você for, faça um curso de desenvolvimento pessoal, porque isso faz total diferença nos seus resultados. Quando a gente aprende isso, que vira a E chave, vira a é chave, já transformação. foi. Já foi.
E assim, eu fico indignado com pessoas que têm a condição, que podem estar, que eu já falei inúmeras vezes que se não fizer sentido ao final do evento, vou devolver o dinheiro e as pessoas não dão o primeiro passo. Estão com a vida toda afundada ali, muitas vezes no financeiro, muitas vezes tendo dificuldades para dormir, sofrendo com ansiedade, algumas sofrendo com depressão, algumas que travam porque tem medo de julgamento, algumas que não se sentem merecedoras de todas as coisas que acontecem na vida. Ah, mas as oportunidades não chegam. As oportunidades, elas chegam. O problema é que quando chega, você não se sente merecedor. Não está Não preparado. está Não preparado. está preparado. Muitas vezes não é nem se sentir merecedor, porque você nem tem a consciência de que você não está se sentindo merecedor. É preparação. Às vezes uma pessoa te chama para ser sócio e você não tem a preparação, a capacidade de ser sócio daquela pessoa. Então, é preparação. Todo curso, seja ele qual for, vai te preparar. Então, a pessoa precisa estar preparada. Eu acho que essa foi a primeira virada de chave que eu tive, assim, sabe? Porque eu tinha muito conhecimento, tenho formação, tudo, mas eu não tinha essa preparação emocional. E é importante ter isso, para quando vinha uma pessoa, eu quero estar sentado com o Tiago, mas aí Tiago faz uma proposta de trabalho para você e você não está preparado para isso, não cognitivamente, mas não emocionalmente, para ser sócio de Tiago, você vai paralisar da mesma forma. Então, é necessário ter essa preparação emocional, sim. Sim. E assim, atrelando um pouco o assunto da mentalidade com, por exemplo, vendas, porque tem a ver com mentalidade também, é, é separar os 3% que querem dos 97% que não querem nada. Uhum. Para não falar outra palavra, nada. Então, a parte da inteligência emocional é a mesma coisa. O Ascensão ele foi feito para pessoas, para esses 3% que querem algo na vida, que querem destravar alguma coisa, que querem ir para o próximo nível. Então, assim, quando você não se permite conhecer o novo, porque, por exemplo, você falou que começou a fazer o seu primeiro curso de inteligência emocional em 2018. Já se vão quantos anos fazendo o curso de inteligência emocional? 7 anos. 7 anos, né? Então não tem mais problemas, não tem mais. Claro que tem, o tempo inteiro. E a gente precisa só saber o que é que a gente vai fazer com eles. E qual é a diferença? É porque hoje você identifica mais rápido. Você fala, ai, caramba, opa, tô oscilando aqui no merecimento. Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu usar alguma ferramenta para trabalhar e fortalecer o meu merecimento. E as pessoas não fazem, estão travadas e não dão o primeiro passo e chegam em casa sem paciência para conversar com os filhos, sem energia para conversar com a esposa, com o marido. Não tem resultado, não tem dinheiro, vai viver nessa até quando? Até quando? Até Perfeito. quando? Só que Brasil, o cara não quer comprar um livro para ler, não quer investir em um curso. Agora, carnaval, o bicho pegou. Carnaval, se você pegar os vídeos, tava lotado. E as Lotado. pessoas não estavam reclamando de dinheiro. As pessoas não estavam reclamando de energia. Ah, tô Se ia ficar cansado. endividado ou parcelar no cartão, de repente, né? Um bloco, uma Agora, badada. para investir em inteligência emocional, aí estão questionando E não muitas sabe o vezes. quanto isso vai mudar a realidade da vida dela. Essa semana eu atendi uma cliente de perfil comportamental e hoje, pela manhã, ela me mandou uma mensagem: Camila, como isso já mudou, 2 dias, como isso já mudou a minha vida, saber realmente quem eu sou, porque a devolutiva do perfil comportamental vai analisar quem você é, como eu fiz com você já, né? Sim. Que a gente descobriu o seu perfil, que é influente, e que você precisava criar algumas habilidades que você não tinha, como, por exemplo, o perfil conforme, que é aquele perfil para ter financeiro, para trabalhar mais com essa parte que você realmente não tinha muita paciência. Então, você precisou se adaptar e criar essa habilidade. Então, o influente, ele tem dificuldade em algumas ações, por exemplo, né, de chegar no horário, de ser comprometido com algumas coisas, mas treina. E aí, Treina. quando a pessoa se conhece, sabe exatamente quem ela é, ela consegue treinar, né, fazer os pontos de melhoria dela crescerem e muda a realidade da vida, profissional e pessoalmente. Só que precisa de um passo, precisa dizer, Camila, eu quero, Camila, qual é o preço? O que é que eu preciso fazer? Tiago, eu quero fazer o ascensão, qual é o preço? O que é que eu preciso fazer? Então, esse passo, infelizmente, você não pode dar, eu não posso dar pela pessoa. Mas se a pessoa der o primeiro passo, com certeza absoluta,
ela vai mudar a realidade da vida dela. E falando de primeiro passo, o Ascensão, cheguei assim de totalmente, claro, que já estava dentro do meu, já estava no meu coração, já estava ardendo no meu coração, eu já tinha visualizado o formato desse evento, só que eu lancei de uma forma assim, simplesmente arrojada. Foram menos de 30 dias para você trabalhar, porque vai ocorrer agora no dia 5 de abril. Já? Já. Mas é extremamente poderoso quando você coloca datas. Você Perfeito. fala assim, vai acontecer 5 de abril e ponto. Mas, Thiago, se vender 5 ingressos, vai acontecer o evento para 5 pessoas e ponto. A gente tá jogando jogo de transformação, a gente tá jogando jogo de minoria. Porque a maioria só quer carnaval, só quer festa, só quer curtição. Mas elas também podem ser transformadas. Elas só não tiveram ainda aquela pausa, sabe, de avaliar o seu coração, o seu sentimento, sabe, entender os porquês da sua vida, os porquês. Estão vivendo simplesmente perdidas no automático e não tiveram a oportunidade ainda de se conectar. E às vezes continuam trabalhando nos empregos que não são felizes, continuam em relacionamentos que fazem mal. E por que não mudam? Sabe? Então, assim, é a gente se perguntar, é a gente se questionar e tá sempre em busca desse próximo nível. Ai, nosso tempo está Tá acabando. acabando. Tiago, eu queria que você agora desse uma dica de um livro. Eu quero começar a mudar minha mentalidade através de um livro. Qual livro você indicaria para o pessoal ler agora? Vamos lá, sobre mentalidade, o segredo da mente milionária. Segredo da Mente É, é Milionária, é um, bom. é um livro, assim, foi um não primeiros, assim, mas foi bem no meu início de trajetória e, e mudou completamente a minha percepção de mundo, sabe? As pessoas oscilam muito na questão de suas crenças, de mentalidade. O segredo da mente milionária, ele ajudou muito a entender como é que funciona essa energia universal, sabe? Você ter uma mentalidade mais de abundância, uma mentalidade mais de prosperidade, de otimismo, enxergar o mundo de uma forma diferente. E aí é impressionante como tudo acontece na sua vida quando você passa a ser uma pessoa mais grata, uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais feliz, sabe? E o engraçado, sabe o que é, Mila? Você perguntou de livro, né? Mas tudo está onde? Está na Bíblia. É, tudo. É impressionante, né? Tem um livro que eu gosto muito também, que fala sobre mentalidade, que é Cabeça de Campeão. É muito bom também. Se você não leu ainda, leia, porque ele fala exatamente sobre isso. É muito baseado a atletas. E acho que se a gente tem algo que pode colocar, fazer para os nossos filhos agora para fazer um esporte, porque isso muda, mas você foi esportista na sua infância, então sabe exatamente isso. E mentalidade do esporte, ela muda a vida, sabe, da pessoa. Então, o Cabeça de Campeão, ele traz muito isso. É um livro que traz justamente esse mindset diferenciado dos atletas. E eu acho que cabe a gente colocar um pouquinho na nossa realidade também, sabe? Trazer para o nosso dia a dia. Tem muito guru na internet vendendo aí que você é empresário, tem que não pode estar trabalhando muito, vendendo férias, folga, que a gente, como empresária, estou catando essas férias aí, não acho, porque realmente eu acho que o que dá resultado é o trabalho. Sim. É o trabalho que vai devolver, é o trabalho que vai trazer realmente o resultado que você deseja e a gente precisa estar preparado para isso, né, não enganar a nossa mente, a gente tem que estar preparado para trabalhar muito, porque tenho certeza que você ficou noite sem dormir também, tenho certeza que você trabalhou muito, já chegou em casa de madrugada também, não foi fácil, porque a gente não está vendendo aqui algo que foi: vai ser simples, vai ser fácil", não é. Claro, Tem um não. processo, tem uma jornada e tem que ter essa consciência também, você não vai sair de um curso, não vai fazer uma análise de perfil comportamental comigo e vai mudar totalmente sua vida se você não trabalhar, não tiver seu esforço também, né. Acho que vale muito a pena, ressaltar isso aqui, porque tem a parte da pessoa também que ela precisa fazer, né. Sim. Não cola essa ideia de o importante é competir, né? Não. O importante é competir, Camila. Claro que não, é jogo de gente grande, a gente tem que entrar no jogo é para ganhar. A gente joga para ganhar, é isso. E
Engraçado que o esporte, como você falou, ele trabalha muito essa questão da mentalidade, né? E no esporte não tem isso de, o importante é competir. Não, o importante é competir. O importante é você entrar e entrar para ganhar. Agora, você tem que aprender a ganhar e você tem que aprender a perder também no sentido de quando você perder, você entender, tá, Camila fez mais do que eu. Ou o que Camila fez que eu poderia ter feito para ter sido campeão, para ter sido o número 1, o vencedor. Então, entrar para competir não tem nada a ver com isso, sabe? Você tem que entrar para ganhar. Se não ganhar, é consequência, faz parte. O saber perder, eu me refiro a isso, porque senão você vai ser uma pessoa frustrada. Tem que aprender a cair, tem que aprender a se levantar. Mas é para entrar para ganhar. Não tem negócio, Quando perder, vamos recomeçar e vamos jogar de novo. E aí, então, a vida segue. eu vim do karatê. Quantas medalhas de primeiro lugar existem dentro da minha categoria? Quantas? Só um, não é verdade? Não sei, não conheço. Não, Tipo, é um é esporte individual. sim, Quantos tá. podem ganhar o primeiro lugar? Claro. Um. Hoje eu trabalho com vendas. Existem rankings. Quantos podem ficar no primeiro lugar? Só. Um. Aí eu vou entrar para ser o segundo. Claro que não. Eu vou entrar para ser o terceiro. Eu vou entrar só para ver no que é que dá. Não, onde eu tô eu quero ser o melhor. Agora, eu dei o meu máximo e eu não cheguei no número 1, opa, tá tudo bem. Eu dei o meu máximo. O meu compromisso é comigo mesmo, é a minha intensidade. Né? O resultado você não controla. Você controla o quanto você coloca de energia dentro do processo. Perfeito. Então é sobre isso. É entrar para ganhar. Vamos lá, para a gente concluir, que nosso tempo acabou. Já? Qual a última frase que você deixaria de mensagem para quem está assistindo a gente agora? Mensagem, Camila, para quem nos assiste, a intensidade distorce o tempo. Tá? Essa frase, quando eu aprendi, eu entendi assim que se eu errar, tá tudo bem. Porque quando eu boto intensidade e eu erro, eu ainda tenho tempo para me levantar mais forte e continuar tentando. E me incomoda muito essa questão de não dar o primeiro passo. Quando eu falo de intensidade, eu estou falando desde o princípio, de quando você começa, sabe? E a energia que você coloca dentro do processo. Perfeito. A intensidade distorce o tempo. Quando você falou assim, Tiago, o curso já é agora, 5 de abril? 5 de abril. Eu lancei um curso com menos de 30 dias, do lançamento até o evento. Mas eu acredito demais, a intensidade distorce o tempo. Com certeza. Então, perfeito. eu tenho, que colocar energia suficiente agora, nesse para momento, fazer a acontecer. intensidade. Então, Tiago, muito obrigada. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Com certeza vai ter muita gente já saindo daqui. Já foi uma aula hoje. Bora, A bora. próxima Espero vai você ser na no Ascensão. Ascensão, mas hoje já foi uma aula. Agradecer a todo mundo que ficou assistindo até o final. Com certeza é muito importante para quem está aqui, né, assistindo o Decode Fix. E aguardo vocês no próximo episódio.